Wolves Basketball, tudo bem, pessoal? Hoje, como combinado e divulgado aí, estamos com essa honra, né? Com esse super ilustre convidado, o Alberto Bial, nosso amigo aqui da Wolves Basketball. E a proposta era essa aí, nosso horário 9 da manhã, né? Tomar um café da manhã, bater um papo com esse assim, ícone, na minha opinião, um dos nossos ídolos como treinador. Nós temos alguns ídolos como jogadores e tudo, e o Alberto Bial tá aí e é um profundo conhecedor do basquete nacional, né? E essa é a ideia, hoje bater um papo, né, descontraído e rico sobre a perspectiva dele, que é uma perspectiva diferenciada, ao meu ver, né? E ele é ultra bem-vindo aqui na UOS. Alberto Bial, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Nossa, eu que agradeço, né? Começo mostrando toda a minha gratidão a você, porque é um amigo novo, né? Isso é muito importante, ao seu movimento, porque é um movimento que eu sempre tive em mente. Eu fui um jovem que procurei morar em comunidades, cheguei a morar numa comunidade na Europa durante poucos meses. Sempre tentei aglutinar os técnicos no Brasil a serem unidos. Isso foi muito difícil, tão difícil que eu participei, eu acho que de perto de 5 associações de técnicos do Brasil, ou 4, sei lá, 3, sei lá, sou muito exagerado. As minhas hipérboles não, elas acontecem invariavelmente, eu aumento algumas vezes. E muito grato, porque eu vi aí a minha mãe assistindo, eu passei para ela o Zoom, e grato a ela por ter me dado a vida, a coisa mais linda desse mundo, né? Eu acho que a vida e em seguida a gratidão, né? Ser reconhecido, porque é o sentimento mais nobre que eu acho que a gente tem. e, e eu começo por aí agradecendo, e vocês todos que vão para que são técnicos e que desejam ser técnicos ou que já são técnicos há tanto tempo quanto eu. Celebro aqui também, aproveito para celebrar mais uma vez, ou a primeira vez, não sei, meus 50 anos de atividade como treinador de basquete. São 50 anos, desde 1970. Por isso eu fiz a proposta de falar da onde viemos, da onde vim, aonde estamos hoje e para onde queremos ir, aonde estamos aqui nesse momento, da onde viemos. Eu vou falar da partir daquele momento que eu comecei, em 1970, e para onde queremos ir pós esse momento onde apenas um invisível vírus que trouxe essa pandemia louca para nosso planetinha, e que trouxe esse horror para a nossa espécie humana, e que ele está humilhando a nós todos de uma forma que eu acho que vai fazer a gente repensar muito. A gente falava outro dia aqui no Walls mesmo. Bial, o seu áudio, clica nele aí, alguma coisa deu aí. Aí, bora. Tá, foi legal? Foi, É, foi. então, eu falava até outro dia aqui, conversando, debatendo com vocês, da importância que é o pensar, né? Que é o exercício do pensamento. A gente falava em filosofia, em Aristóteles, em outros, Sócrates, Platão, o pai de Aristóteles, e tanto da importância que é pensar, e que os técnicos de basquete precisam pensar e ter convicções naquilo que fazem. E eu sou muito grato de ter, muito jovem, ingressado no Fluminense Futebol Clube, com 6 anos de idade, e comecei a praticar esporte, e era natação. Mas aos 13 anos, eu enveredei para o basquetebol. E tive um senhor lá, um gentleman, o senhor Orlando Gleck, que me iniciou no basquetebol, e todos aqueles fundamentos do basquete, os princípios da vida que ele me ensinou, e junto até com o Marcos Antônio de Abdala Leite,
que foi um dos grandes pivôs do Brasil, se não o maior pivô do Brasil. A gente cresceu junto durante 10, 15 anos, até o Marquinhos ir embora para os Estados Unidos. A importância do esporte, do basquetebol, eu vou, antes de falar da minha trajetória como técnico, eu vou pegar uma pequena apresentação que eu fiz para uma empresa alguns anos atrás, e aí na minha apresentação pessoal eu falava da importância do esporte, porque era uma época que eu estava dirigindo um time que fazia muito sucesso, então eu conseguia vender bem as palestras. E aí eu falava que não só a criança se socializa, cria bons hábitos, a boa conduta, eu acho que ela expressa bem o que o esporte ela sintetiza: a disciplina, a perseverança, a boa educação, a socialização, de entender o outro, a empatia. Então, a importância do esporte. E a gente vive, por exemplo, a gente tem problemas seríssimos nos Estados Unidos, na Noruega, no outro país muito avançado, outros países muito desenvolvidos, mas muito menores do que no Brasil, porque a gente deu muito pouca importância à educação, mas o nosso lado é o lado do esporte, e mínima importância ao esporte. Tanto foi jogado fora uns Jogos Olímpicos, foi jogado fora não vou falar do futebol, mas uns Jogos Olímpicos que praticamente passou de passagem sem deixar quase nenhum legado para nós do basquetebol. E esse movimento, para a gente ter fé no que faz, eu tive lá nos anos 70. Eu falei, vou ser treinador de basquete para transformar o mundo. Eu era um adolescente, um jovem muito revoltado. E essa fé que a gente precisa ter agora, nesse momento também, essa fé, essa coragem que a gente tem que viver esse momento. Eu vou para 68, eu tenho que ter uma coragem absurda para viver esse momento, porque eu ainda tenho muito a fazer no mundo. E quando a gente fala em fé, a gente não fala numa crença, numa religião, a gente fala fé de eu estou formando esse time, estou formando esse jogador, porque eu tenho fé que isso vai ser algo que vai transformar o mundo, que vai diferenciar essa comunidade, que vai mudar uma pessoa que seja. E aí eu vou fazer rapidamente um breve relato, eu não sei nem se vou conseguir contar essa historinha sobre fé, que é de um alpinista que estava subindo, não sei se era o Himalaia ou o Everest, e ele estava lá subindo, estava numa parte difícil, íngreme, e pendurado ali naquelas cordas, naqueles ferrinhos, e desabou. E ele caiu e estava uma escuridão tremenda. Ele ficou totalmente fora do grupo e ficou numa escuridão, num breu, e ficou ferrado. Ficou pendurado lá, não enxergava um palmo à frente, e aí esperando a morte. Aí berrou, falou, meu Deus, me acuda, me salve, me salve. Aí falou, sim, vou te salvar. Ele, Deus me ouviu. E aí ele falou, o que eu faço então para eu me salvar? E Deus falou assim, pega essa tesoura que está na sua cintura e corta a corda. Ele, como assim? Se eu cortar a corda, eu vou despencar, vou cair, não sei para onde eu vou. Faça isso. Você não pediu para eu te salvar? Ele falou, tá maluco, eu vou cortar essa corda, vou despencar, vou não sei onde eu vou cair. Ele, 3 dias depois, foi encontrado pelo resto do grupo dele, congelado a 1 palmo do chão. Ele estava a 1 palmo do chão. Então, a fé dele, a fé do alpinista, era uma fé pobre. Então, quando a gente encara uma profissão como a de técnico de basquete no Brasil, a gente tem que entender que é uma profissão
hoje, vou falar mais uma história. Quando eu entrei em 70 na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu entrei na casa da minha namorada e ela era bisneta de um presidente da República. Não dá para falar o nome, né? Mas aí a mãe dela soube que eu tinha passado no vestibular, falou assim, não, saia da minha casa que aqui não entra vagabundo. Porque, na época, e eu entrei só para ser técnico de basquete, só o que me interessava, eu já estava dirigindo a equipe de mini basquete do Fluminense, só o que me interessava era ser técnico. E ela falou, não, vagabundo não entra aqui dentro dessa casa. Eu falei, então, tá legal. Virei as costas e saí. Hoje, 2020, o técnico de basquete dá palestras, é exemplo para a sociedade. A gente vai na Europa, eles são reverenciados. Aqui no Brasil mesmo, a gente hoje tem uma importância muito grande. Quantos e quantos, milhares e milhares de pessoas eu não formei, porque eu tive 37 anos na Marinha formando militares, e eles falam que o principal na formação militar deles foram os momentos da educação física, os momentos das aulas de basquete, a importância que é o esporte e a fé que nós temos que ter, que nós somos elementos transformadores dessa sociedade que precisa ter uma mudança. E o basquetebol é a nossa ferramenta. Vou falar também, nessa abertura, em solidariedade. Esse movimento do Walls, ele é totalmente voltado para a solidariedade. Por que eu falo isso? Porque nos anos 70, de 70 a 82, eu era jogador dos times adultos. Eu falei para o Davi o seguinte, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, me interromper, não tem problema nenhum. Senão, daqui a pouco, eu dou uma paradinha e abro para algumas perguntas. Senão, eu vou fazer esse esquema assim, de falar sobre essa palestra, depois falar algumas coisas que eu tinha escrito aqui dentro de um roteiro e falar dessa minha vida, as escolas que me influenciaram um pouco. Por exemplo, quando eu fui para a Arábia, aí eu conheci os iugoslavos, fui a Belgrado, fui a Zagreb. Aí, quando eu fui buscar cubano para o Botafogo, a escola soviética e tal, essas influências que a gente recebe na vida, a escola americana, que sempre influenciou o Brasil. Há pouco tempo eu fui da escola espanhola lá 3 vezes estudar um pouquinho lá com a FEB, lá, a Federação Espanhola de Basquete. E aí depois, e vocês fiquem à vontade aí, mas eu vou falando, tá, Davi? Vou tocando aqui. A solidariedade. Excelente, manda bronca, vai emendando as histórias aí que nós estamos vidrados aqui na tela. Que bom, que ótimo, que ótimo. A questão da solidariedade, agora, eu quando vi essa palestra que já é antiga, eu falei, nossa, a gente precisa redescobrir urgentemente. E aí eu estou vendo todos em lives, a tecnologia está ajudando muito e vai ser um recurso pós-pandemia super importante. Só que a minha assessora é minha neta, de 11 anos. E eu não posso estar com a minha neta de 11 anos. Então eu fico preso. Quer dizer, eu vou ter que me desprender da minha neta, porque ela tem que levar a vida dela, e eu mesmo vou ter que me virar, pegar o laptop lá na casa dela, meu laptop está lá e tal, e começar a destrinchar, deixar de ser um obtuso. A minha mãe, que está assistindo, que tem 95 anos, está vendo no laptop e se mexe no laptop e participa de grupo de estudos também. A questão da solidariedade, essas pessoas que são pouco solidárias, elas ficam alienadas, elas causam danos terríveis à saúde pública. Está acontecendo aí, está acontecendo, parece que a gente previa. Causa essa desigualdade terrível entre a riqueza, que é para poucos, acumular, 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 e fica só com aquele grupelho, e a pobreza, lógico que tem a classe média ali que fica sonhando ser rico e esquecendo dos pobres, e tira o poder pessoal que o treinador tem que ter. O treinador, sem um poder pessoal, sem carisma, ele não atrai a criança, ele não consegue passar de forma absoluta a informação para o seu jogador, para a sua equipe. Quando você vai para uma competição, quando você se apresenta para uma equipe, quando você vai dirigir um time, quando você vai pedir um tempo,
às vezes você o que você tem de concreto a passar para eles talvez não seja nem muito bem compreendido naquele primeiro momento, mas ao passar dos tempos, ou durante o jogo, ou durante os treinamentos, esse poder pessoal do técnico, que é desenvolvido através de boa conduta, de amor, de amor, de amor, de amor, de fazer bem ao próximo, de olhar para o outro e entender que cada um tem a sua maneira de agir, tem a maneira de ser, de respeitar o outro. Então, redescobrir a solidariedade. Porque falar mal do outro é muito fácil. Praticar mal ao outro é uma prática terrível que a gente vê toda hora, acontece toda hora. Mas isso aí, você está praticando mal a você mesmo. Você fala, o técnico lá pediu o tempo errado, ele pediu o segundo tempo, agora apareceu aquele jogo da Rússia, Brasil e Rússia, o cara pediu o segundo tempo, não devia ter pedido. Você está fazendo mal a si mesmo, que você vai morrer pela sua boca. E quem ajuda aos outros, e quem é bom, que nem quem toma decisões de fazer projetos para ajudar outras pessoas, ajuda a si mesmo. E aí vou falar agora uma coisa que é já bem para os técnicos de basquete. O meu olhar para uma equipe é o trabalho em equipe, é o trabalho onde todos trabalham por um e esse um trabalha para todos, é o trabalho em equipe. Então, a confiança, eu acho que é a base desse trabalho. Se não existe confiança, se já tem mentirinhas no meio, se tem gestores ou presidentes, porque nós fomos invadidos depois de um tempo, eu vou falar, 2010 no Brasil. Foi quando a NBB começou a ficar com agentes, com jogadores muito profissionalizados, com comissões técnicas multidisciplinares, e na época da NBA, ali quando eu fui para a Arábia, nos anos 80, que o Magic Johnson e o Larry Bird, eles se tornaram ídolos e fizeram daquilo uma mina de dinheiro, e aí o esporte começou a desvirtuar também um pouquinho para o lado de corrupção, essa corrupção endêmica que a gente vê pelo mundo todo, né? Que pode ser até um dos pontos que nos fez cair nessa situação de ser humilhado por uma coisa invisível. Então, a gente tem que ter na nossa base a confiança, olhar para o atleta no olho, ele não te pegar nenhuma mentira. Por que você está fazendo esse bloqueio duplo? Por que você está dobrando nesse cara? Por que você marca? Eu marco peito na bola, o outro marca peito no corpo, o outro abre para... É porque eu acredito que seja assim a melhor maneira. E aí eu tenho que explicar. E essa troca, e se não houver confiança entre todos, então é muito importante que a gente escolha bem as pessoas que vão trabalhar com a gente para que esse trabalho possa surtir efeito, porque o todo é fundamental. E o todo é o que nós formamos um todo. E quando nas pequenas equipes que nós trabalhamos, nós temos que ter confiança. O envolvimento no que a gente está fazendo, né? O que eu estou falando, todos já ouviram, mas temos que praticar isso. Discussões e reflexões. Não há jogo que termine, ou treinamento que passe, que a gente não tenha discussão sobre ele e reflexões sobre ele. Não dá para deixar passar batido, porque senão nós ficamos nos iludindo. As coisas têm que ser sempre olhadas com muita atenção, por que foram feitas, de que forma foram feitas, por que aconteceu assim e assado. Disciplina e organização. Isso eu aprendi, porque eu trabalhei muitos anos com os militares. Eu estou com um problema aqui, mas vou sanar. Disciplina e organização. Se não há disciplina, se você privilegia um atleta
ou se você privilegia... o horário de treinamento é 4 horas. Às 3h30, todos têm que estar uniformizados e prontos. Mas o Michael Jordan chega às 4h10 e você deixa ele entrar no treino, você está infringindo uma regra grande de disciplina, que é a pontualidade, a assiduidade, a forma de se comportar. Se você tem uma água, isso aconteceu comigo, um exemplo, eu tinha água estocada no vestiário. Aquela água era só para consumo durante os treinamentos. E tinha alguns atletas que, mesmo depois da gente falar isso, levavam para casa essa água. Aí, isso é uma indisciplina séria. Então, toda a organização tem que ser entendida como algo muito mais importante que nós que participamos dessa organização. O compromisso com aquilo que a gente está... Poxa, dá um duro danado para fabricar aquele material, para cuidar daquelas bolas, para a federação mandar as bolas para a gente, para termos uma... Cuidado com essa bola, calibra ela direitinho, cuida bem dela, não dá bico na bola, não senta em cima dela. E responsabilidade. Eu estou trabalhando, por exemplo, em Fortaleza. Então, ao sair na rua, eu estou saindo com a camisa do meu time, ou eu vou jantar em algum lugar, todos que estão te olhando estão olhando o basquete, estão olhando aquela entidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Vou fazer pequenas comparações aqui sobre quando a gente fica assim, perdi por 1 ponto ou venci o jogo. Estou falando bem rápido, hein? Ausência de resultados e vitórias. Quando há desconfiança, normalmente são as derrotas. E as vitórias, confiança. O egoísmo, essa praga que existe dentro do homem. E eu trabalho muito isso, muito, muito. Seja menos egoísta, controle isso, por favor. O jogo de basquete é uma analogia à vida. E não tem nada que expresse melhor a vida do que um jogo de basquete. Você vê perfeitamente qual é a personalidade daquele sujeito que está jogando basquete, daqueles do sub-19. Então, é uma maravilha. Eu vi o Mãozinha jogando, eu sou suspeito a falar, porque o pai dele iniciou na minha mão e tinha 18 anos e virou um jogadorzaço. E o Mãozinha jogando a leveza e a pureza. Me ouve? Te ouço. Eu acho que é só um áudio que abriu aqui. A leveza e a pureza de um jogador que joga com alegria, com desenvolvimento puro da sua coordenação, da sua percepção, da sua habilidade. Ele é um jogador que está desabrochando para a vida. Então, ele ainda tem muito a crescer como cidadão, como homem e como atleta, mas ele está fazendo aquilo com gosto, com amor, com pureza. Ele voa, ele é um homem voador. Então, é muito legal que a gente vê nele que não existe egoísmo. Ele vibra com a cesta dele, eu vi um jogo dele só, e vibra da mesma forma com a cesta dos outros. Intuição no basquete é legal. Intuição na vida é legal. Mas até ali a esquina da Barata Ribeiro. Porque sem planejamento não tem... Com pouco planejamento não existe sucesso. Hoje o basquete virou ciência. Acabou, você chega na filosofia, tal, chega ali num ponto que a ciência ela é essencial. Tem esse synergy aí, que, queira ou não queira, tem que ser utilizado de uma forma até excessiva para você organizar seu time, mostrar, e você tem que planejar tudo que você vai fazer. Você censurar as pessoas, você ser autoritário, ser ditatorial, eu que mando,
Não, aí está por fora. Aí está por fora. As discussões têm que ser abertas. E responsabilidade, já falei que você bota um grupo todo a perder, um time todo a perder. Responsabilidade, e há muito isso no basquete brasileiro. Eu digo que eles usam como muleta quando você dá uma instrução ou quando nós mesmos como técnico falamos, não, o jogador não teve a leitura daquilo, é tirar o corpo fora quando a gente tem que assumir e se envolver totalmente em tudo aquilo que faz parte do nosso da nossa competência, da nossa ordem. Como é que a gente deve agir? Como a gente deve agir com os nossos atletas? Com verdadeiro interesse. A gente tem que fazer uma amnese daquele atleta total. A gente tem que conhecer o nosso atleta na alma. As relações humanas, elas são... pode ser que muito disso que eu estou falando eu consegui com o passar do tempo. Algumas coisas pode ser que eu infrinja ainda, mas é a minha busca. Mas eu busco fazer com que aquele jogador, aonde que está aquilo que ele pode desenvolver melhor, o que ele tem de ponto fraco, ter verdadeiro interesse naquilo que a gente ama, naquilo que a gente... o jogador tem que ser parte da sua família, parte do seu corpo familiar. Nunca discriminar. Isso é uma das piores coisas que o homem tem. E eu vejo demais isso, porque o basquete brasileiro conheço na palma da minha mão. E não importa se a pessoa vem da classe A, classe B, classe C, classe D, ou se é filha de presidente, ou se é filha de mendigo, aí se é negro, se é branco, se é americano, se é brasileiro, não pode discriminar. Todos têm que ser vistos da mesma forma. E a gente discrimina demais. O Bial tem 68 anos, porra, o Bial é retrógrado. O garoto ali, porra, é mais estudioso. Lógico, o garoto está com... Cada um tem uma característica. Agora chega um ponto que a gente tem que pensar bem, porque a gente está vivendo esse momento. Os obstáculos que aparecem na vida do profissional. Um deles são as doenças, né? E agora a gente vive esse momento e a gente está vendo nesse movimento, volto a enaltecer, porque para mim é um movimento vanguardista, um movimento bacana, que é esse movimento de durante a doença, a gente está fazendo algo para superar a doença e dentro da própria doença a gente está lendo mais, está discutindo mais, está estudando mais. Eu já li e reli os livros de Albert Camus, os filósofos, os das crenças, o que eu estava lendo ontem, esqueci. Então, estou lendo... Agora esqueci. Lendo direto e acompanhando alguma coisa das lives e agora muito impressionado com esse trabalho de desenvolvimento dos técnicos. E determinação, né? Determinação para superar o medo. Eu fiquei com muito medo no começo aqui. Eu tive medo várias vezes na minha vida e controlar esse medo. São muitos obstáculos que a gente vê. Eu tinha sido campeão sul-americano, campeão de tudo, não tinha perdido nenhum jogo, 3 anos invicto em tudo e tal. E aí eu me senti mal, pedi demissão, mas aí não, fica tranquilo, porque eu estava chegando sul-americano, fomos direto para a concentração. Fica aí, depois o jogador vai embora, não sei o quê. Aí fui para o play-off, fui com medo, não dominei o medo. Aí fizemos 2-1 no play-off, aí o outro time fez 2-2. Aí no dia 22 de dezembro, o outro time fez 3-2.
e foi o meu primeiro título que eu perdi com aquele time. E aí eu fui demitido no dia 24. Eu já sabia de tudo. E aí eu falei, poxa, eu não controlei o medo, eu não tomei a decisão que eu queria tomar, que era na volta do Sul-Americano campeão, eu ter saído. Então, ouvir o seu coração, tomar decisões sem medo. Controlar o medo é muito difícil, mas tem que ser controlado. Com humildade sempre. Sempre que a gente se relaciona com alguém, eu acho que a gente deve se colocar de uma forma não inferior, mas de uma forma um pouco abaixo, mas sem ser inferior. Não sei como e do fundo do coração, A humildade não é ser menor ou maior. A humildade é contemplar, saber ouvir para compreender, e isso é muito importante. E sempre recatado, sempre recatado. Eu acho que o recato é muito importante. E tem vezes que a gente perde a esportiva, e aí não pode. Tem que ser com recato, independente de circunstâncias. Isso é Dalai Lama. Tô vendo ali a linha. Independente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. E como o ego é enorme nas pessoas que praticam esporte e que são bem-sucedidas. E aí você controlar esses egos, às vezes, requer muito estudo, muita habilidade e muita recato, né? Muita humildade e recato. Bial, Fala, posso amigo. interagir contigo uma reflexão das que você trouxe, rapidinho? Por favor. Já que você liberou aí o microfone para a gente, eu vou aproveitar um pouquinho. Duas coisas. Quando você cita aquele lance do eu mando, né? E acho que é um perfil, às vezes, que a gente tem um pouco, que é sobre o respeito. Eu sempre pensei isso, respeito, se você está precisando pedir, alguma coisa está de errado, né? Respeito a gente não pede. Você já pensou nisso, assim? Respeito, eu acho que é com o seu dia a dia, né? Com a sua competência, o seu jogador, ele olhar para você e te admirar. Ele não vai faltar o respeito com você, né? Eu acho que é uma coisa que você tem ou você não tem, e eu também entendo que existem pessoas que não respeitam nada nem ninguém também, que a gente não pode ficar ofendido quando isso acontece, né? Pessoalmente, assim. E uma outra coisa sobre a humildade, na epistemologia mesmo da palavra, no sentido de voltar-se ao chão, né? Que eu estou vendo você falar sobre a humildade sem ser inferior, né? Voltar ao chão não é para baixo do chão, é só até o chão. E eu sempre pensei nisso, queria que você pensasse comigo sobre o equilíbrio da confiança e a humildade. Porque a gente está num tipo de jogo que você está sempre dando moral, né? É um jogo de moral. Você tem que dar moral para o jogador, você tem que estar com a moral. Não, eu sou bom, eu consigo ir lá fazer as coisas acontecerem, junto com esses jogadores aqui, as coisas vão dar certo, tá com a moral elevada e ao mesmo tempo tá com esse equilíbrio da humildade, assim, com esse tempo inteiro falou, ó, menos, chão, ganhou não interessa, mas sabe, esse ato de voltar-se ao chão, né? Porque o esporte ele é sublime, né? Às vezes ele te leva mesmo lá para, sei lá, para um outro planeta, não sei. E eu queria que você já pensou nisso, assim, que eu acho que é um jogo que eu tenho que fazer com meus atletas direto, que eu preciso dar muita moral para o cara e ele se sentir bom, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo o exercício de voltar para baixo para poder ter um bom equilíbrio. O que você acha disso? Pô, eu achei ótimo a sua colocação. Eu vou começar pela segunda, porque a etimologia da palavra humildade é exatamente, eu quando li, é exatamente você se colocar com os pés no chão, ali na altura do solo, nem abaixo, nem nas nuvens. É exatamente isso. E o jogador, para ser preciso, para cumprir as tarefas do jogo, ele precisa de ter assim confiança absoluta e estar tranquilo e suave. Os ombros do jogador de basquete eles têm que estar super relaxados,
e ele tem que crer, acreditar naquele que o comanda, naquele que é o técnico dele. Então, essa troca de confiança ela é essencial. Agora, se você chega a um ponto de bajular, de elogiar demais, eu já passei do ponto algumas vezes. Pô, você é o melhor do mundo e tal. Eu falei, não, não, menos, você vai ficar mascarado. Assim você vai ficar mascarado. Para com isso, Bial. Porra, eu exagerei. O fulano, não, 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 nem tanto, nem tanto. Mas é um jogo onde os jogadores todos, desde do último lá, que está sentadinho lá no banco, que pensa que nem vai entrar, ele tem que saber que a qualquer hora o técnico dele tem confiança nele. É perfeito. A questão do respeito é mais do que claro. O respeito não se impõe. As ditaduras estão aí. Eu mandei fazer, não é por aí. O respeito ele é conquistado em cima de boa conduta, da boa maneira como você trata as pessoas, você cumprimenta as pessoas, você mostra o plano de trabalho, você mostra o interesse em ajudá-los, e mostra o interesse em ajudar os outros, e assim você vai conquistando o respeito e admiração, e é uma via de mão dupla, né? Você respeita para ser respeitado, né? Que é uma frase já batida, mas é exatamente por aí, a busca pelo respeito. E tem valores essenciais, né? Que é a honestidade, que aí você alcança o respeito. Se você não tem integridade, como você está demonstrando para mim, e eu conversando com um amigo mútuo, eu comecei a falar sobre você, pô, estou conhecendo esse rapaz que é muito legal. Poxa, mas pena que eu nunca conversei com ele, pena que eu nunca tive um papo pessoal com ele, estou doido para acabar esse negócio para a gente conversar, porque eu vi muito na minha vida, assim, e a gente leva muita paulada na cabeça. Aí a gente falou em integridade e ele falou, poxa, é uma pessoa assim, 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 e é um amigo meu. Então, é muito importante esse valor da integridade. E no Brasil, infelizmente, os pais de muitas gerações, o grande sonho da classe média que eu estou falando, o grande sonho dos filhos desses pais era ir para a Disneylândia, era ganhar uma viagem para o Caribe, era ganhar era tudo paparicado e tal, era um mal formado. Ah, meu pai conseguiu dar um banho lá no INSS, pô, ficou milionário e tal. Então, os exemplos são muito ruins a gente tem que mudar isso, os exemplos, e o esporte tem que ensinar que a integridade é a base de tudo. Se adaptar. O jogo ficou totalmente diferente do que você imaginava. A pandemia aconteceu. A gente tem que se adaptar. Eu levei 2 semanas para me adaptar a essa pandemia. Foi muito tempo. Para um cara cascudo que nem eu, foi muito tempo. Eu tinha que me adaptar no primeiro dia. Eu levei 2 semanas para você ver como eu sou um ser humano ainda frágil e que tem que aprender muito. O equilíbrio, essa palavra que você falou, o equilíbrio, a moderação no treinamento. Ah, vou dar uma porrada aqui, e aí no dia seguinte você dá outra. Não, tem a porrada aqui, o preparador físico meteu o couro aqui, força, resistência, tal, aqui eu diminuo, aqui, pá, aqui eu subo, aqui no final. E eu tenho jogo no saco, calma, aqui eu baixo bem. Moderação, simplicidade, equilíbrio. E aí você consegue fazer um trabalho muito bacana. Simplicidade. A vida é muito simples, meus amigos. Eu estou olhando ali, flores do mato, eu sei até o nome, viscos, flores do mato. Eu estou vendo ali um bambuzal, estou vendo ali o verde. Porra, que coisa mais linda do que isso. E os espigões lá atrás, e as nuvens. Quer dizer, e uma coisa que não posso perder de vista como treinador é persistir. Caiu, meu irmão, levanta e corre atrás de novo. Porra, perdeu. Eu agora dei um passo em falso e aí
porra, caraca, não sei o quê. Não, levantei e já estou pronto para outra. Já quero assumir um novo time. Então, eu vou. Isso aí foi uma síntese de uma palestra que eu dei e vou falar um pouquinho da minha trajetória de técnico de basquete para celebrar esses 50 anos. Beleza? Agora, Beleza pura. Pessoal, o Alberto Bial deixou livre aí, tá? Se vocês quiserem clicar, pedir licença, professor, posso deixa eu ver conversar? quem que eu vejo Fiquem à aqui. vontade. Rafael, Jonathan, Uri, Fabrício, Edson, Arnaldinho, Rafa, minha mãe saiu da cadeira, Michele, Helder. Boa, muito bom, muito bom. Em 1970, Davi, Foi. em 1970, eu era jogador do adulto do Fluminense, já titular do adulto, e o Fluminense com um timaço. Fomos campeões cariocas naquele ano, e ser campeão estadual era o máximo, não tinha outra competição. Tinha uma Taça Brasil, que a gente sempre era vice, não ganhamos uma. Porra, fomos pentacampeões, mas... E aí surgiu o mini basquete no mundo. E o Fluminense me ofereceu o mini basquete. E eu fiquei alucinado. Aí fizeram uma tabela que o compensado era mais pesado do que... Devia ter uns 200 quilos. Olha, outra hipérbole. E aí eu e o Pinduca, meu roupeiro, todos os treinamentos, eram terças e quintas treinamentos do mini basquete, a gente ia lá e subia na escadinha do vôlei, colocava a tabela presa na quadra de baixo lá do Fluminense, não no ginásio, e fazia meu treino de mini basquete. Não é que eu juntei uma garotada e fiz uma escolinha. A escolinha eu chorei, porque quando eu abri a escolinha, botei lá, escolinha do Bial, não sei o quê. No primeiro dia deu 200 alunos. Aí eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Eu chamei o Sérgio Macarrão lá embaixo. O que eu faço, Sérgio Macarrão? Eu botando os caras para correr em volta da quadra. Aí o Macarrão falou, apitou, botou todo mundo sentado. Aí pegamos o nome de cada um e fizemos a divisão por turmas e começou aquela escolinha. Voltando ao mini basquete. Eu fui juntando uma turma de garotos muito talentosos e as regras do mini basquete elas eram muito bacanas porque permitiam empate, todos tinham que jogar, ainda até hoje isso. E eu fui me destacando com esse time nos campeonatos no aterro do Flamengo, jogos entre os clubes do Rio de Janeiro e tal. E me chamaram para dirigir a seleção brasileira. E aí fomos um jamboree no Peru. E o jamboree, junto ao jamboree, foi feito um mundialito onde tinha União Soviética, Iugoslávia, Estados Unidos, Peru, time da casa, né? E mais alguns times. Não tinha Brasil. Quando eu chego lá, eu tinha dado uns treininhos aqui, né? O Bigu, o homem do triângulo ofensivo, o filho do seu Anísio, o amigo do Phil Jackson, o Bigu, Marcos Augusto Mendes, era o meu armador titular. Falei, porra, vamos lá, vamos ser campeão mundial, não sei o quê. Não era nada de campeonato mundial. A Confederação Brasileira não sabia para que estava me mandando. Era um jamboree. E o jamboree era uma mixagem, era uma mistura de todos os jogadores de cada país. Então, me deram um time para eu dirigir, que tinha um congolês, tinha um alemão, tinha um australiano, tinha um americano. E o Bigu jogou num outro time lá. E o Bigu foi um dos destaques do Jamboree. Mas tinham mais de 100 países. Um troço mais lindo do mundo. E no Mundialito, eu ficava assistindo, o Bené apitava, o Benedito Bispo, e eu vi Plecas jogando na Iugoslávia, e aquele jogador me impressionou tanto. O Ari Vidal dirigindo o Brasil, dirigindo o Peru e vencendo os Estados Unidos, e eu tendo que fazer uma exposição do mini basquete. E o mini basquete me trouxe muita história, muita vivência, muita
alegria, porque hoje o melhor ginecologista, um dos melhores, mais famosos, Renato Ferrari, era dessa minha primeira equipe de mini basquete. Então, tanta história, o filho do Edu e tanta gente que passou nas minhas mãos naquele mini basquete. E conjuntamente, eu jogando no adulto, eu fui mudando de clube, fui para o Flamengo, aí eu dirigia o juvenil e infanto, fui para o municipal, eu fazia escolinha infanto, juvenil e dirigia o adulto, fui para o Mackenzie, dirigia o juvenil e o adulto. No Mackenzie foi lindo, porque eu peguei o João Batista e ele me adorava, e ele jogava titular no adulto comigo e era meu capitão do juvenil. Era uma mistura linda. Ele é meu amigo até hoje, muito amigo. Depois dirigi ele no Vasco, foi campeão, multicampeão comigo no Vasco. Um cara genial, João Batista dos Santos Guia. E voltei para o Flamengo em 82, terminei minha carreira lá no Flamengo, dirigindo infanto e juvenil e jogando no adulto. Um sheik árabe me leva para os Emirados Árabes. Aí foi a primeira experiência com adulto. Já estou no ano de 83. Al Haliz, no Golfo Pérsico, Golfo Arábico. E aí fui morar em Corfocã, e aí essas temporadas lá me ensinaram demais. E foi a primeira vez que eu tive um olhar diferente para o basquetebol. Meu primeiro jogo de basquetebol foi Brasil, Estados Unidos, 1963. 85 Brasil, 81 Estados Unidos. No Maracanãzinho. Brasil campeão mundial. Você imagina? Primeiro jogo de basquete que eu vi na minha vida. O Brasil foi treinar no Fluminense, eu nadador, mas já jogava no basquete na escola, com o fioravante. E aí o Rosa Branca passou a mão na minha cabeça, eu fiquei louco, aí ele jogou uma bola na parede, a bola entrou na cesta, aquilo me deixou impressionado, e aí o basquete, logo larguei a natação e fui para o basquete. Então a escola brasileira ali ficou na minha... Era um basquete muito plástico, muito bonito. E quando eu fui para os Emirados Árabes, me chamaram para dirigir as seleções de base do Emirados Árabes, junto com o Iugoslavo. E essa experiência foi muito legal, porque aí eu tive a oportunidade de começar a olhar uma outra escola ou outro basquete, como queiram chamar. O basquete iugoslavo era muito... agora é Sérvia, Croácia, Montenegro, mas eles jogam diferente, eles são homens mais persistentes e têm um biotipo diferente do nosso. Essa nossa diversidade deveria nos fazer campeões mundiais outras vezes, não só aquela em 63 que eu vi o Brasil ser campeão mundial. Nunca mais fomos campeões mundiais, mas poderíamos fazer se nós nos tivéssemos, não ficássemos no amadorismo, porque o amadorismo acabou, né? Lá para os anos 80, 90, 2000, acaba o amadorismo e começa um esporte profissional. E o Brasil não se profissionalizou. O Brasil continuou com gestões amadoras e os times e os jogadores também. Enquanto isso, o mundo todo explodindo, a própria Argentina, que é o grande exemplo aí de superação, seus jogadores indo para a Europa e trazendo informações, seus treinadores se unindo como nós, aqui nesse momento, há 15, 20 anos atrás, e criando a Liga, fazendo a história deles. Vou voltar lá com os iugoslavos. Aí o cara vira para mim e fala assim, por que eu fazia o flex? A única jogada que eu fazia se chamava pepino. Na época, o Mical e o outro cara, os bons técnicos de São Paulo faziam pepino, que nada mais era do que a flex. Mas eu não sabia que era flex, eu fazia o pepino lá. E o iugoslavo não conhecia, falava, pô, que barato essa jogada, mas por que a gente não pode espaçar mais aqui? Como é que você colocou na nossa etimologia de basquete, quando o jogador descamba um pouquinho mais para o lado, não é descamba, ele se afasta um pouquinho, o Jorginho está se afastando um pouquinho, e aí ele veio com essas ideias nos anos 84, 85.
Aí, porra, depois eu voltei lá para conhecer um pouquinho mais de perto. Os caras treinam muito duro. Se tiver que ficar 3 horas fazendo treinamentos de arremesso variados, por um lado, pelo outro, e com aquele biotipo maravilhoso, lindo, com poucos habitantes, fazem um basquete lindo. Então, quando eu voltei de lá, em 86, o Botafogo abriu as portas para mim. E eu fiz do Botafogo a minha primeira inserção aqui no Brasil. E o Botafogo virou uma casa, quase uma seita. E as pessoas tinham assim um respeito pelo Botafogo, pelo Morisco. E aí, de 86 a 92, lá no Botafogo, as pessoas morriam de medo de jogar no Botafogo, porque o Botafogo tinha um climão lá e formamos vários jogadores, ganhamos todas as categorias. O Léo Figueiró foi campeão infanto, juvenil, adulto, depois foi para Franca, os pais deles adoravam se aconselhar comigo. Foi uma escola de basquete deliciosa no Botafogo. E fui andando. Aí o Angra dos Reis, no interior do Rio, me convidou, porque começou a fazer basquete e tal, também ganhou alguns títulos. Até hoje as escolinhas de basquete funcionam lá em Angra dos Reis, no interior. E eu falava, poxa vida, o Rio é tão forte no interior e não mexe com esse como São Paulo, mas é porque o nosso estado nunca foi tão desenvolvido na parte governamental e na parte econômica. Nunca tivemos essa cultura, né, que São Paulo tem. Mas em Angra foram 3 anos muito, muito, muito bacanas. Dali eu saí para o Vasco, e o Vasco tinha parado durante 2 anos, e o Fernando Lima voltou querendo fazer algo totalmente diferente. E fiquei no Vasco durante 96, 97, 98, e foram anos lindos, campeão de todos os torneios, não vale citar o nome, mas deixando até fazer uma homenagem aqui agora, um menino que jogou comigo nessa época, o Deiler, que faleceu ontem junto com o Gerson, anteontem. O Deiler era um juvenil, foi para os Estados Unidos, Paulo César Mota mandou ele para os Estados Unidos, estudou lá, voltou com um filho lindo e tal. E a mãe faleceu há 3 semanas e ele faleceu no dia do Gerson. Fazer uma homenagem para ele aqui, um atleta que sentava no banco, que treinava com adulto, muito veloz, que estudou nos Estados Unidos, que era muito bacana, muito amigo da minha filha adorava, mesma geração, né? A Melina de 81, ele era 81, e o Vasco da Gama foi um celeiro de jogadores e foi uma passagem muito importante. Eu tive 2 passagens no Vasco, a segunda não vale a pena nem contar, mas a primeira foi esplêndida. Daí eu fui para o Fluminense, foi a minha volta para o Fluminense. Eu cheguei no Fluminense em 58, fiquei até 74. Do Botafogo eu tinha que falar de um aprendizado enorme que eu tive. O Aurélio Tomassini, que me levou para o Botafogo, o vice-presidente, havia jogado comigo no Fluminense. E nós fomos pegar em Cuba 2 jogadores cubanos para jogar no Botafogo. E Cuba era uma potência no basquete, e o pivô foi o melhor pivô do mundo, um dos melhores pivôs do mundo, Félix Morales. Jogou a Olimpíada de 72. O Brasil ganhava de 21 pontos e Cuba virou e ganhou o jogo e tal. E o Félix Morales e a escola, o basquete soviético, que era o que se fazia lá, viraram para mim, me mostraram lá e tal, e eu adaptei ao meu trabalho. Todo treinamento, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. E aí você viajava de que forma você iria fazer esse tipo de treinamento. Mas eu fiz isso durante década. Em todo treinamento que eu faço, teria 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 e o 4 contra 4. Ou 4 contra 4,
5 contra 5, terminava com 1 contra 1, mas como Cuba jogava com pouquíssimos atletas e ganhava de grandes potências. E era como a União Soviética e depois a Lituânia e tal, Arvinas Sabonis e tal, tinham a ideia de o tipo de jogo para alimentar aquele tanto de bom basquete que a gente viu naquela área. E ali me ajudou muito. E aí o Afonsinho, meio-campo do Botafogo, foi ensinar futebol em Cuba, e o Félix Morales e o Raul de Boa vieram jogar no Botafogo, e a gente quase conseguiu um título no Botafogo. Foi conseguir com Americanos em 91. Em 89 e 90, quando eles estiveram com a gente não conseguiu o título, mas conseguiu uma amizade incrível. Fui dirigir o time do Joinville, no México, e o Raul de Boa saiu de uma cidade a 400 quilômetros para ir no torneio hexagonal do Bicentenário do México, só para me encontrar lá, e ficou lá 2 dias. Ele tinha muita saudade, ele era técnico no México. Raul de Boa, ele tinha exilado, ele tinha saído de Cuba, enquanto o Félix Morales nunca largou Cuba, porque era fiel mesmo ao sistema lá do Fidel Castro. E aí eu fui para o Fluminense em 2000, foi um trabalho gostoso demais essa volta para o Fluminense. Foi a época que o Rio de Janeiro estava muito forte. E aí fui para Goiás e falei, eu tenho que sair, eu não posso, estou muito confortável, eu quero ser técnico da seleção brasileira, eu quero trabalhar com coisa nova, eu quero ver gente nova. Aí aceitei uma proposta para Goiás, fiquei alguns anos em Goiás, aí saí de Goiás, aí fui para Joinville. Aí mudou minha vida, minha concepção de vida como treinador. Porque logo que eu cheguei em Joinville, acabaram com um time, que era um time do governo, e aí eu entrei com um empreendedorismo. Eu pedi ao prefeito que ele me desse meio ano para que eu pudesse tentar, que o time era muito querido, captar uma maneira de fazer um time associativo, uma associação, e não é que deu certo, rapaz. A coisa foi acontecendo, eu consegui o apoio milagroso do Luciano Huck, escrevi uma carta para fazer, eu tinha uma família lá que eu tinha adotado, a questão da solidariedade, do social, que você faz o bem, recebe o bem. Aí eu escrevi uma carta para o Lata Velha, ele me ligou meses depois e falou assim, 2 meses depois, falou, Bial, não vou fazer o Lata, Alberto, não vou fazer o Lata Velha, não. Eu vou fazer o especial de final de ano. Aí bombou, né? E aí, logo em 2 de janeiro, me liga uma empresa, quero patrocinar o time de basquete. Eu falei, lógico, apareceu no especial do final do ano. Não, eu nem vi esse especial do final do ano. Eu falei, eu comigo. Ai, mentiroso. E tal. E era o primeiro ano de NBB. E aí fizemos o time para jogar 2008 NBB, ganhamos de todo mundo, aí fomos para a semifinal, perdemos a semifinal, ficamos em 3º lugar, e foi um boom no basquete de Joinville, semeamos o basquete no sul do país, foi muito legal, foi muito gostoso. Saí de lá e fui para... Teve umas passagens, fui para a China fazer umas clínicas para a escola de treinadores da China, tal, ia dirigir um time lá, acabou melando, e aí fui para o Ceará, também como empreendedor. E fizemos um time do Ceará e tal, e estou aqui agora. Hoje estou aqui com a Wolves. Estou aqui com a Wolves. Sou Wolves e não abro. A cada vez me apaixono mais, falando mais do que papagaio. Mas nesse momento aqui, o que eu quero é agregar a esse estímulo de união, porque não vou falar por que não existiu essa união antes, porque isso é bobagem, vou falar coisa boa, positividade é fundamental, vou falar que existe uma juventude, existe uma nova safra de pessoas com mais sabedoria, com mais vontade de estudar, com mais entendimento do que a conexão entre as pessoas cria uma força
muito grande que as pessoas não percebem, aqueles que se intocam no seu casulo porque ficam guardando aquele seu cofrinho ali, não são felizes, com certeza não são felizes. A felicidade está em estar compondo, em estar fazendo parte desse todo, que nós todos somos um. O indivíduo é um, e o coletivo é um só também. Então, nós pertencemos a esse coletivo. Então, semear a vida, é isso que é a minha grande vontade, fazer essas questões com amor. Eu tenho tanta coisa para ler e falar, eu não sei que horas são. Que horas tem agora? 10. 10 horas. Então, eu tenho mais uma horinha, não tenho? Tranquilo, tem o que quiser Tá, aí, que eu tá. ouço. Você já entrou no clima, você já entrou no clima, já sabe. O papo é esse de hora, Alberto Tá. Bial. Logo, Não, logo sabe, hoje, você falando de hora, de tempo, não, o tempo é sabe relativo. o tempo é super relativo, mas sabe o que é? A vã ignorância do que não consegue trabalhar bem com a tecnologia. Apesar que hoje eu trouxe um carregador ali. Mas é que o outro dia, numa live contigo, aqui, numa Zoom contigo aqui, acabou a bateria. Aí eu fico com medo de acabar a bateria. E acabou por volta de 2 horas e pouco. Aí eu não quero que acabe. Mas eu estou com um carregador e eu fico falando no... Eu acho que para começar uma carreira de técnico, ou para recomeçar, como eu estou recomeçando, eu preciso, isso aí eu escrevi ontem, eu preciso trabalhar primeiro o meu físico. Eu preciso estar bem com o meu físico. Eu preciso estar bem com ele, porque para essa jornada você tem que estar muito forte. Você, se não estiver bem fisicamente, você não consegue estar bem mentalmente. São duas coisas que estão juntas. E isso afeta diretamente ao seu espiritual. Quando você está bem fisicamente e mentalmente, a parte espiritual, eu sou muito voltado a yoga, a meditação, já trabalhei isso de forma muito mais intensa do que trabalho hoje, mas vou voltar a trabalhar, que me faz muito bem. Então, você tem que ter uma força, porque você passa a ser um raio, um para-raio, você passa a ser importante para outras pessoas, você tem que responder muita coisa. Então, você tem que desbloquear tudo de ruim que você tem pela frente, fazendo boas atividades e fazendo isso que vocês estão fazendo, bons estudos, para que você possa, dentro daquilo que você tem convicção, que você acredita, é dessa maneira que eu quero, o meu time que vai jogar, que eu vou escolher um 5 que corra a quadra toda. Eu não vou falar o nome, porque aí eu vou dar mole. Um 5 corra a quadra. Um 4 que abra bem e que arremesse. E que tenha uma inteligência emocional muito grande para poder, dentro dos sistemas ou do sistema ou das jogadas que eu criar, ele possa, porque toda jogada vai passar na mão dele e ele depois vai abrir essa quadra. O 3, ele tem que ser um cara que seja um cestador, ele tem que ser bom de bola, ele tem que ser craque. Então, eu tenho que ter meus poderes do meu corpo e da minha mente tem que estar bem saudáveis para, na hora que eu for escolher esse cara, eu vá lá no embasamento, lá no Synergy e nas pessoas que eu conheço que possam me indicar, porque um 3 brasileiro eu não tenho condições de trazer, talvez. Eu vou ter que escolher, talvez, não sei, mas eu acho que vai ter que ser um estrangeiro. Aí um 2 que, seja um cara cão na defesa, que, ajude a trazer a bola na ausência do 1, que o cara tirou o passe do 1, ele saia jogando da mesma forma. Então, para que tudo isso aconteça, eu tenho que saber que eu tenho que estar bem preparado. Tá? É uma jornada que não tem fim. Eu vi o Davi outro dia botando a menina dele no colo, aqui, linda, linda. E assim foi a minha vida toda. Eu peguei as duas, botei dentro do avião para ir para a Arábia, olhei para o lado assim, falei, caraca, que resposta. Olhei para a Leila, caraca, meu irmão. Dentro do jumbão da Air France, decolando, uma com 5, outra com 3. A responsabilidade, porque a nossa vida se
confunde com a nossa profissão. E a gente tem que abraçar a vida. A vida tem que ser isso que eu estava falando, a beleza da vida. E os nossos times, a nossa profissão, ela tem que ser muito, muito linda, tem que ser sempre pautada e trabalhada no sentido de que a gente possa compreender que essa dinâmica toda ela é sinergética, ela é simultânea, o jogo e a vida. O jogo é um microcosmo da vida. O jogo é um microcosmo. Ali está acontecendo tudo que está acontecendo ali. Aí o cara, pô, aquela bola não caiu, aquela bola, pô, aquele passe saiu errado. Tudo tem a ver com o que você fez, com o que você faz, com cada passo que você dá. Então, quantas vezes eu, como ser humano, como pessoa, estive assim muito bem, os resultados apareciam fluentemente. E quantas vezes eu fiquei ruim, mal comigo mesmo, dando mole para maus amigos, para maus amigos não, para mim mesmo, e as coisas não andavam da mesma forma. E assim, a vida é assim, é altos e baixos, vai achar que vai ganhar sempre. Eu fico louco quando a gente fica, pô, ganhei, fica se achando. Não, a gente vai ganhar, vai perder, vai ficar triste, vai ficar alegre, vai ter raiva, vai ter prazer, vai ter o caos, vai ter o caos, vai ter a tranquilidade, vai ter o sucesso, vai ter o fracasso. Isso não tem jeito, isso é a vida. A gente não vai mudar a vida, a gente não vai ser Buda, a gente não vai ser Jesus, a gente não vai ser Deus, a gente não vai ser melhor do que ninguém, nós somos iguais. Alguns mais sábios, outros mais inteligentes, mas a persistência, a vontade de ganhar, a arte de pensar, de buscar conhecimento, de agir de forma a perceber as coisas, né? A coragem de aprender, né? Às vezes a gente aprende muito mais nas adversidades, como a gente está aprendendo, o basquete brasileiro, como está aprendendo. Algumas lives eu não consigo assistir porque até aqui estou muito na palavra eu, mas eu estou tentando falar muito mais no coletivo. Mas em alguns momentos a gente tem que puxar para o eu, porque é uma história, né? É uma vida. 50 anos é meio século. 50 anos é muita coisa e passa voando. E 50 anos em atividade todos os dias, desde uma escolinha, de uma escola militar, de um time de alto rendimento, de uma seleção brasileira universitária, que me trouxe uma vitória inesquecível em 97, de um campeonato mundial militar inesquecível, seleção brasileira juvenil, um fracasso, um caos, por N motivos, pela minha má gestão, mini basquete, tanta coisa. O jogo é parte do processo. O jogo é apenas parte do processo. A tua vida, Davi, eu não quero saber a tua idade, não, mas a tua vida, eu tenho certeza que ela vai ser plena de várias coisas no basquetebol. Muita coisa vai acontecer na tua vida. Mas esse processo ele não vai terminar nunca. Você nunca vai estar pronto. Vocês nunca vão estar prontos, porque a jornada é infinita. Eu acho até, e espero que seja assim, que depois que a gente se vai, a gente pode estar levando com a gente todos esses ensinamentos. A gente continua técnico de basquete, aí eu posso estar exagerando, mais hipérbole. Conhecer seus pontos fracos. O Filipão, em 2002, deixou a dica, né, do Arte da Guerra, né? Sun Tzu. E aí ontem, inclusive, eu li bastante sobre Sun Tzu, não o livro, li uma síntese sobre a vida dele. Então é tão legal, é melhor não guerrear, aí todo mundo sai vencendo. É melhor
E a batalha do jogo ali, ele é um microcosmo de uma guerra, mas não é uma guerra. Nós somos parceiros. Olha o solzinho vindo aquecer meu coração. Olha essa energia que o sol traz. Nossa Senhora, é uma delícia, é uma delícia. E ele cria aquele equilíbrio que estava me faltando. Ele traz essa energia que estava faltando. Os adversários são parceiros. Eu vi outro dia, e eu já fui assim, no Botafogo eu falava para os meus jogadores, bota a gilete na meia, não, a gilete embaixo da língua, na meia o canivete e no calção. Eu falava isso e eu fui mudando. Hoje eu falo assim, trata o seu adversário com o máximo respeito. Agora, joga duro. Joga duro. Passou do meio da quadra, não deixa ele ganhar a posição. Faz ele mudar de direção. Entrou no poste baixo, jiu-jitsu, e tal e coisa, mas sempre na maior lealdade, porque no final das contas vocês todos vão ser extremamente juntos, porque tudo, quando acaba, a gente se forma num só. Eu acho que o que pode ajudar muito no trabalho dos técnicos são visões. A gente ter a visão. Eu vou dar aquele treino que eu planejei, eu fazer assim, fazer assado. Hoje, de manhã, vou pegar aquele cara. Eu gosto muito de 1 contra 0, sabe? Eu acho que hoje é o melhor treino que a gente pode dar para uma equipe, para o desenvolvimento de uma equipe. Eu adoro fazer 1 contra 0. Faço 1h30 com pivô, faço 1h30 com lateral, arremesso, trabalhos próximos à cesta, e com os armadores trabalho de habilidade e puxada. Adorei o trabalho do pick and roll, puxada para trás. Eu vou estudar mais a nomenclatura, o romper, puxada para o lado. E todos esses trabalhos, eu acho que quando você bota aí depois 1 contra 1, o 2 contra 2 num espaço menor e o 5 contra 5, a técnica fica clara que os jogadores eles recebem isso, aceitam e você vê o desenvolvimento claro. Eu vi na Impact, uma escola impressionante lá nos Estados Unidos, e simples, sem nada demais, mas com o que precisa, uma quadra, um trabalho para fazer trabalho físico. O Anthony Davis treinando. Anthony Davis e Marcos de Cozy. O Anthony Davis treinando numa intensidade 100%. O Marcos de Cozy, 1h30 de treino. 1h30 na quadra. Eu já tinha feito 1 hora fora da quadra. E o Marcos de Cozy sempre maletando. E o Anthony Davis, pau. O head coach, esqueço o nome, era o Pelicans, o time dele. O head coach foi jogador. Alvin Gentry. Esse aí. E aí, os 4, 5, 6, e o velhinho lá torando o pivô. O Anthony Davis a 100 por hora e o Marcos de Cozy só abria, que os dois faziam o trabalho para um passar para o outro, high-low e poste baixo, poste alto e tal. E o Marcos de Cozy só não queria, só queria abrir e chutar de 3. Aí fui ver a temporada. Anthony Davis voando. Ele é um próprio pelicano, né? Joga voando, né? Uma garça, né? Um espetáculo. E o Marcos de Cozy machucou. Aí foi para um outro time aí, está sentado lá machucado. Tudo tem a ver. Eu estava falando em visões. Eu estava falando em visão. Lógico que o Anthony Davis... eu gostava que eu estava no mesmo hotel que o Anthony Davis. Estava no mesmo hotel. Hotel fraquinho, em Las Vegas. Fraquinho, era ruinzinho demais o hotel. Eu apertava um botão, a cortina levantava, eu queria ligar a televisão. Aí eu apertava o negócio, a ducha do banheiro, era um espetáculo. Mas estavam alguns times lá da Summer League. Mas a intensidade com que você trabalha faz toda a diferença. E esse cara é um gênio, e eu via que ele visualizava as coisas e de uma maneira, ele tem um olhar assim, incrivelmente competidor, impressionante. E você tem que ter esse olhar, não só para visualizar aquilo que você pretende,
mas para, durante a competição, você está visualizando o que você quer. Você quer, nesse momento, que seu time seja um time aguerrido na defesa, nesse momento que seja espaçado, inteligente, que faça a bola andar. E eu não gosto de a bola parada na mão de um jogador. Eu acho tão lindo o basquete de Euroliga e tal, e aquele... Adoro James Harden, amo, mas fica muito tempo ali, mas eu amo, adoro. Aliás, adoro a diversidade. Eu acho que quando a gente pune algum tipo de maneira de jogar basquetebol, está punindo a si mesmo. Não podemos punir. Eu acho que a pessoa tem o poder de escolha. Isso não podemos tirar. E a positividade. A gente não pode perder essa chance que você está me dando aqui, de poder falar as coisas em que eu acredito. Novamente, eu quero ser grato a você. Novamente, grato ao basquetebol, por poder estar me relembrando e lembrando desses meus 50 anos. E Bial, mas a coisa... desculpa te atrapalhar, mas você entrou eu estava pensando já nisso, aí quando você entrou, eu estou aqui ouvindo essa história, né, que é uma história de vida de um treinador, né? Podia já ter anotado aqui um roteiro e começar o filme agora mesmo. Mas eu estou vendo aqui a sua mãe te ouvindo, cara. E eu fico pensando, né, que ela acompanhou tudo, passo a passo, né? Tudo, desde os 6 anos. Eu imagino a sua mãe, na hora que você entrou no Jumbo, com as suas filhas, olhou para sua esposa, olhou para suas filhas, vamos para Emirados Árabes, né? E sei lá, o que ela pode ter pensado na hora, ou algo assim, porque a mãe é alguém que se preocupa com o filho, em primeiro lugar, acho, né? E eu tenho uma relação muito íntima com a minha mãe, assim, minha mãe acompanha tudo, ela jogou basquete, e eu fiquei aqui ouvindo você falar, ela se ajeitou agora no sofazinho ali, ó, ela tá beleza, tá legal ali. Ela é Como uma é que ela história de chama, vida. sua mãe? Como a senhora chama? Se a senhora falar, a gente te ouve. O que Fala, se mãe. Qual que é o seu nome? Suzane. Suzane. E a senhora não ficou com medo quando ele foi para a Arábia aí, com a família? Não, medo não. Muito pelo contrário. Vai, tenta essa. Ela é muito corajosa. Dou força. Que lindo. E a senhora acompanhou toda a carreira, com certeza, né? Tem 2 filhos aí, os 2 que eu conheço. Um eu conheço só da televisão, né? E o outro eu conheço assim de vez em quando ela aparece, dá uma cancha, ela vai lá na minha quadra, me deu um abraço aí no nosso último campeonato, né, Bial? Você estava lá. Foi lindo aquele campeonato. Eu estava doido para te abraçar. Um exemplo a ser seguido nesse sentido, sabe? Da coragem e da forma diferente de fazer. E eu tenho certeza que a criação da senhora teve uma certa... Foi determinante, digamos assim. Total. É isso mesmo. Acompanhei muito. Especialmente basquete, né? O basquete, não faltava jogo, estava lá sempre, até há pouco tempo. Agora está saindo. A gente agradece, viu? Eu acho que eu queria falar na comunidade do basquete, digamos assim. A gente agradece muito a senhora por ter criado esse excelente treinador. Jogador, não posso falar que eu sou mais novo um pouquinho que ele, mas como treinador eu admiro muito e agradeço a senhora, viu, pela educação, né, que o deu e essas histórias tão ricas aí que ele pôde vivenciar, né? O Bial, tem um textinho, cara, que eu... Davi, deixa eu só te falar uma coisa da minha mãe. Pode falar. Aos 6 anos de idade, a gente era muito carente de todas as formas. E ela teve a sapiência de me levar para o Fluminense para nadar. E eu me tornei um baita de um atleta na época, tanto na natação quanto no basquete. E foi ela que me levou. E minha mãe era analfabeta. E quando eu perdi meu pai, ela tinha 53 anos. Só para dar uma dica de quem é essa mulher aí de 95 anos que está assistindo esse Zoom. Ela tinha 53 anos. Ela fez o primário, o segundo grau, tudo supletivo, né? O segundo grau, e aí depois ela fez assistência social. Depois ela fez pós-graduação. Hoje ela é da Escola Freudiana e ela é psicanalista.
e ela não pode mais sair de casa, que ela está, e agora também com a pandemia, ela teve uns probleminhas aí, mas ela atende na clínica dela dentro de casa hoje aos 95 anos, que é exemplo de garra, de persistência e de coragem maior do que esse, né? Então, ela ficou viúva com 53 anos, analfabeta, sozinha, sem nada, a gente não tinha nada, eu tinha meu sustento de jogador de basquete, técnico de mini e tal, e essa mãe sempre foi... É bom poder falar isso, porque eu não falo isso para ela toda hora. E aí, aproveitar antes de ler o texto e falar para ela: muito obrigado, minha mãe. Eu te amo. Muito obrigado, minha mãe. Continua na luta. Beijo. Continua lutando aí. Valeu. Isso. Belo momento, hein, Bial? Eu só ia dizer que no começo da temporada eu leio um textinho que tem, se digitar no Google aí, chama Alegria da Viagem, autor desconhecido, que é mais ou menos essa história, assim, resumindo o que você contou desses 50 anos como treinador, né? Que nós estamos preocupados da onde a gente saiu, né? Para onde a gente quer ir normalmente, e os objetivos, eles são lineares, né? Só que a vida, ela não é tão linear assim, né? Elas são altos e baixos, enfim. E esse texto, ele fala sobre isso, que é importante, é a alegria da viagem. E a gente viver o momento presente, é mais ou menos o que eu falo aqui dentro da UOS, né? Da gente estar sempre... Se você está vivendo bem, principalmente essa nossa carreira, que, poxa, se a gente ouve do Bial, que ele começou no mini basquete, e depois ele teve uma outra oportunidade ali em 16, 17, foi jogador e treinador concomitantemente, de repente virou um treinador de adulto e foi indo, né, na carreira. Eu acho que é um erro que às vezes a gente ocorre de ficar pensando lá na frente: pô, se eu for um excelente treinador de sub-15, me especializar nisso aqui, a vida vai me colocando para onde naturalmente ela deve cursar. Às vezes eu ser excelente sub-15 a vida toda, e às vezes eu ir subindo gradativamente de acordo com a experiência que eu vou tendo. Mas é sempre esse foco, né, no dia, no já. Eu achei muito legal, você descreveu o lugar que você estava, você percebeu que o sol chegou e entende essa conexão, né, com o mundo, com a vida. Eu acho que falta muito, acho que a gente precisa relembrar muito isso como treinadores, principalmente, não ficar só naquela caixinha ali, aquele ginásio, aqueles riscos ali, aquela bola e aquelas pessoas, né? Essa conexão com o todo eu acho muito importante. Exatamente. Davi, fala, Jonathan. Posso fazer umas perguntas aí? Claro. Bom, primeiro, Davi. Fala, Jonathan. Posso fazer umas perguntas aí? Claro. Bom, primeiro eu queria falar para o Bial, assim, parabéns pelo entusiasta que ele é, né? Num país igual o nosso, não é fácil ser entusiasta da forma que ele é, e desde que eu comecei no basquete, eu vejo ele, assim, em clínica da LDB, lá na final da LDB, né, que ele foi te abraçar, ele elogiou meu time, falou bastante coisa legal. É um cara que sempre está fazendo basquete nos lugares que não teve, né? Igual começou lá no Sul, no Ceará. Então, eu admiro muito isso nele. E, Bial, eu vejo na sua fala muita coisa assim de inteligência emocional. A gente em Franca está fazendo um curso, né? Eu, Nilton, de inteligência emocional, que hoje tem muito estudo falando que supera muito até mesmo a qualidade, né? Às vezes você é um cara muito bom naquilo que faz, mas se você não tem a inteligência emocional, às vezes você perde, né, muito do seu potencial. Eu vejo isso em você, que você utiliza muito de coisa. Isso é uma coisa que você sempre trouxe com você, é seu, você estudou para isso, né? De onde você tira essa coisa que você tem de usar as outras inteligências, né, para fazer seus times, né, para fazer seu trabalho? Foi durante o processo. Eu comecei muito jovem, né? E aí tudo é muito fácil, né? Com 18 anos, 19 anos, 20 anos, a proximidade com aqueles meninos de 12 anos, 13, 14 anos, e você é um ídolo, porque era jogador, e tudo se tornava muito, muito fácil. Quando passou a ser algo muito já profissional, eu vi que eu tinha muitas lacunas a preencher para ser realmente o que eu gostaria de ser, um técnico campeão do mundo, um técnico que
inspirasse pessoas, um técnico que formasse pessoas, um técnico que fizesse diferente do que aqueles técnicos que trabalharam comigo fizeram. Então, eu comecei a ler muito. Eu comecei a ler sobre as principais, sociologia, né, filosofia, li muito e comecei a me preocupar muito com as relações humanas, com as relações entre as pessoas, né? E teve um dado momento na minha vida que eu conheci o Betinho, quando ele fez uma mesa aqui no Rio, com comida, com refeições, para celebrar o Natal. Foi antes de eu ir para a Europa, antes de eu ir para os Emirados. Veio o Natal Sem Fome dali. E dali eu comecei a repensar tudo na minha vida. Comecei a pensar no social. E minha mãe fala que quando eu ia à igreja, quando eu era menor, quando eu tinha 7, 8 anos, eu fui sacristão e tal, que eu saía da igreja e ficava sentado com os mendigos. Eu sempre tive um lado... Eu brincava, na época que eu morava no Jardim de Alá, eu brincava com o pessoal da favela, lá da frente da Praia do Pinto, em vez de brincar com os garotos do prédio. Eu tive sempre um lado social, um lado mais voltado para lidar com as diferenças. Namorei filha de porteiro, negra, linda, graça. Não tive problema com as diferenças, que é um grande problema da nossa humanidade. E aí comecei com o trabalho com a equipe adulta, né? Principalmente lá no Emirados Árabes. Fui chegar na minha primeira viagem lá e fui dividir os quartos. Não, eu quero ficar com fulano. Não, você vai ficar com ciclano. Aí, rapaz, os caras quase derrubaram o hotel 5 estrelas lá de Dubai, de Sharjah, e eu me vim. Eu falei, não, última forma, tal, volta todo mundo, cada um com... Porque eram mais ou menos pares lá, estranho a situação do... E aí eu fui começando a ver que eu tinha que me moldar mais com o Botafogo. Eu tirei todo um time adulto, né, de veteranos, para subir todo o infanto-juvenil e juvenil, porque eu via que precisava de um oxigênio novo, de uma nova visão, de uma nova maneira de jogar basquete no Botafogo. Tal. E a gente foi ao longo do processo que eu fui começando a estudar a inteligência emocional. O primeiro livro de inteligência emocional foi lá para o ano 2000, e eu já estava careca de perceber que eu nem usava. Aí veio a autoajuda tal, e eu corro um pouquinho, né? Mas a preocupação com o outro veio lá em 82, 81, e foram anos muito frutíferos na minha vida, que eu jogava muito bem, foi a época que eu joguei melhor, e eu dirigia times ótimos na base, e eu trabalhava em 5 lugares. E eu era era síndico do prédio aí. E aí eu vi como era dura a vida, tal, mas eu era muito feliz. E para ser feliz, você tem que estar atuando de forma completa. E aí eu fui reformulando a minha maneira de ver e fui estudando justamente o comportamento das pessoas, o jeito, essa coisa do... Veio aqueles Cestas Sagradas do Phil Jackson, que eu falei, cara, o cara fala tudo que eu estou tentando fazer e tal, não sei o quê, agora veio essa força maior. Então, a preocupação com o próximo. Essa preocupação com o próximo. Então, eu cheguei em Joinville, o técnico, o dirigente falou, esse time aí eu vi que era um time terrível, era um ninho de cobra, 9 jogos, 9 derrotas, ele me contratou, era CBB ainda. Aí ele falou, primeiro eu mandar embora tem que ser esse jogador aqui, era o Chilton. Eu falei, tá legal. Aí eu tinha que mandar 5 jogadores embora no dia seguinte, nós ganhamos esse primeiro jogo que eu dirigi, e aí eu falei, não, o Chilton é o primeiro que vai ficar. Foi o único que olhou para mim nas preleções, eu dei um treino, foi o único que correu no treino da maneira como eu queria, ele e o Gustavinho. E aí, não, o Chilton foi o capitão do time, ficou lá comigo 6 anos, foi campeão de rebote nos NBBs que ele disputou lá comigo, é o melhor pivô da liga hoje, agora está
já está um pouquinho mais, mas está num grande time ainda, e você vai pela sua cabeça, você vai sentindo o que a pessoa tem de bom e o que se vale a pena. E se você tiver que trabalhar com uma pessoa, porque eu trabalhei com menores infratores no Ceará, nós entramos com o nosso trabalho do Carcará, do basquete cearense, né, nesse trabalho social com menores infratores. Quase não tem volta, são animais irracionais praticamente. Aqueles que praticaram basquete, que eram selecionados para jogar basquete, tiveram volta. Eu recebi mensagens da professora que trabalhou lá: poxa, eu não vou mais para gangue, eu não vou mais matar, eu não vou mais isso. Então, é um elemento transformador, mas depende demais da sociedade, dar oportunidade a eles e, o principal, ter um professor, ter um técnico, ter uma pessoa que estimule ele a ver a vida de outra forma, né? Olhar o lado bom, né? Praticar o bem, né? O melhor dos esportes, né? A prática do bem. E, Jonathan, falando do teu time que na final jogou lá com o timaço lá do Davi, que jogava bonito também, era mais leve que o teu era um pouquinho mais pesado, mas eu gostei do pivô canhoto lá, o grandão. Um grandão canhoto, não tinha um grandão canhoto? O João? Eu não sei o nome, mas era pesadão, um cincão. A gente tinha 3 cincão lá no time. Mas tinha um canhoto lá. Tinha... Tomara que ele não tenha parado de jogar. Mas é isso, a gente tem que estudar. Eu acho que por exemplo, eu peguei jogadores, não vou falar o nome aqui, vou até falar, Paulinho Borassini, ele nunca tinha lido um livro quando eu peguei ele. Paulinho, toma esse livro aqui, toma esse livro aqui. Hoje eu encontro o Paulinho, tem uma família linda e lê para burro, e é um jogadorzaço. Então, a formação do atleta ela não pode se dar só no campo, e do técnico também, que nem o Davi falou agora. A gente não pode ficar naquele mundinho pequeno, a gente tem que se abrir, se colocar, e quanto mais difícil, por esse lugar que a gente tem que ir. Para mim, eu tive dificuldades enormes na minha vida, em algumas coisas no basquete, para marcar defesa a fundo, eu demorei para burro. Eu, em 98, no Vasco, a minha maior briga é porque eu só marcava step curto, eu não marcava outro tipo de defesa no pick and roll. E os jogadores queriam que eu marcasse outra coisa. Não, vamos passar por trás e não sei o quê. Eu falei, vou marcar o step e ponto. E aí o dominicano era eu bati de frente e tal, mas eu fui dentro do que eu acreditava. Depois que foi campeão, o cara faltou com respeito comigo. Eu bobamente encarei o cara, fiz a maior besteira da minha vida. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Próxima vez, entra por um ouvido, sai pelo outro, toma a sua decisão de cabeça fria, e assim é o aprendizado. E não é a vitória da quadra que é o mais importante. Agora eu fiz 40 anos de passagem na Marinha, tem 1 ou 2 anos atrás. E aí a turma fez um churrasco na Escola Naval e me convidaram. E foram 60 desses milhares de oficiais e alunos e aspirantes que passaram na minha mão. Foi o dia mais feliz da minha vida. Bial, a Marcela Bial pediu para eu falar aqui, podemos? Ela é minha filha mais velha, ela é de 7, Então, ela pôs 8. a mãozinha para cima ali, ó. É uma delícia. Será? E aí, Marcela? Será que não? Será que foi sem querer aquela mãozinha? Acho que não. Marcelucha é jornalista, é jardinista, é uma apreciadora trabalha no Jardim Botânico. Tem um recurso aqui que a pessoa levanta a mão, entendeu? Eu vi ela levantando ali, vi o sobrenome, achei melhor. Ela é uma fofa. Oi. Opa, foi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Na verdade, eu apertei sem querer. Eu estava ajeitando aqui o telefone e as funções, mas aproveitando que eu apertei sem querer,
Feliz Dia dos Trabalhos aí para vocês, que trabalham todos os dias, técnico de basquete, tem que estudar, tem que trabalhar muito e passar o conhecimento de vocês. E feliz Dia do Trabalho para o meu pai, né? Para o Bial, que é um lutador, desbravador do Brasil e nunca para. A cabeça está sempre a mil. Ah, Marcelinha, quer me emocionar, né? Foi sem querer, na verdade, mas aproveitei para falar. Sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Essa sabe tudo da minha vida. Essa sabe tudo. É minha conselheira, me ajuda em tudo. A época que eu vendi mais de 100 palestras, ela que vendia as palestras, ela que levava, que fazia os PowerPoint. Eu levei no primeiro ano de Joinville, eu levei ela para ser supervisora de basquete, coitada. Em Joinville, e o time ainda era do poder público. Você imagina o que essa menina sofreu, com jogadores da pior estirpe, jogadores pessimamente formados. Não fui eu que formei, eu peguei o time em andamento. Nossa, o que essa menina sofreu. Aí ela ganhou um prêmio, depois ela foi para a Inglaterra fazer um curso, acabou casando na Inglaterra. Mas é uma amiga, uma filha, uma alma assim generosa. Obrigado. Ó, mamãe, Marcelinha, minha mais velha. Muito bom. Eu gostei do desmembrador do basquete nacional. Desbravador, é isso aí, desbravador. Achei que definiu bem. Essa conhece mesmo, hein? Essa me conhece por completo. E, Davi? Oi. Licença aqui de falar que o Bial é um aventureiro, né, cara? Que história de basquete. Eu vi uma live dele com o Alan umas semanas atrás, ele falando da experiência que foi assistir aquele Brasil campeão mundial, assim. E é uma honra, né? Tipo, conversar com pessoas que viram aquele time, que viveram tudo que ele viveu, né? E aí a filha dele aí falou dele ser esse aventureiro, dele ser esse desbravador, e a gente vê pela mãe dele, né? Que ela fala, não tive medo não, eu mandei ele ir, eu mandei ele tentar a sorte, ele batalhar aí, e não é coincidência, né, o Davi? Formação da pessoa, cara, da onde vem, não falha, né? E aí queria aproveitar, se vocês me permitem, fazer uma pergunta para o Bial rapidinho. Ótimo. Claro. Tá. Então, Bial, primeiramente eu estive lá na Impact também, que eu fui na Summer League temporada passada, muito legal mesmo. É que nem você falou, é uma estrutura pequena, né, mas de uma qualidade excepcional, assim, eles têm várias quadras, os caras na parte de gestão esportiva, eles são incomparáveis, né, bizarro. E eu vi o DeMarcus Cousins treinando lá também, pelo jeito ele treina lá toda temporada, e o Kristaps Porzingis dessa vez. E, assim, me surpreendeu o quanto que o Kristaps Porzingis é um cara humilde, assim. Do jeito que você falou, sabe? Pé no chão, não aquele humilde de se diminuir, mas de saber tratar os outros. Né? Exatamente. E, assim, conversou comigo, atendia todo mundo lá, mesmo estando lá a trabalho, né? Então, bem legal. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou a ideia de time que você tem na cabeça, não queria transformar essa conferência em algo muito técnico. Primeiro, porque está muito legal ouvir você falar da sua vida, né, da sua história. Segundo, porque tem aí parentes seus participando também. Me apresentar, Rafael Souza, eu trabalho no Botafogo com o Gécio Figueiró lá. E eu queria saber, você falou dessa formação de time, você foi falando do 5 até o 2. E você depois mudou de assunto e não falou do 1. E para mim assim, é o mais interessante quando eu converso com técnicos, é ver o que eles pensam do jogador que joga nessa posição 1, né? A gente vê o Gustavinho sempre trazendo um cara mais clássico, né? Mais aquele armador organizador. Ele tem o Balbi, Davi Rosseto, tinha na temporada passada. Então, a gente vê ele ter essa ideia na cabeça, né? Eu queria saber o que você pensa do 1, se você gosta daquele cara mais versátil, tipo a gente tem o Coelho no Botafogo, Jamal, ou se você gosta desse cara mais organizador clássico. O que você pensa dessa posição? Eu adoro. Se eu pudesse escolher o 1, eu hoje escolheria o Campasso. Mas não é o caso. Eu estava falando na realidade do NBB, né?
Então, não, eu sei, mas o estilo que você pensa para essa posição. O estilo que eu penso é um cara que seja um jogador que arquitete o jogo, né? Que seja o técnico na quadra, né? O Davi Rossetto, ele tem todas as características de um armador que eu gosto. Ele sabe passar a bola o jogador que está lá no pick and roll, lá no fundo, ele sabe passar a bola no jogador que está para fazer a triangulação aqui mais pertinho, o jogador, o pivô. Ele tem a visão completa, ele joga muito bem o pick and roll, o Davi Rossetto. É um jogador que tem um bom arremesso e é um jogador que foi discriminado e jogado para fora, como se não pudesse conseguir atingir a atuação em nível que ele chegou, em nível profissional, e conseguiu isso através de muito trabalho, de incessante trabalho, melhorando a flexibilidade dele, melhorando a força dele, melhorando o gesto biomecânico do arremesso dele, melhorando o passe dele, melhorando todas as valências físicas e técnicas. Então, o Davi Rossetto seria um armador que eu gostaria demais, adoro. Agora, tem que trazer se puder, tiver um pouquinho mais assim de caixa, tem uns caras que estão jogando muito bem aí, o Balbi, eu traria o Parodi. O Parodi eu acho que está no jeitinho que eu acho que mais pé no chão do que o Balbi, é mais jovem do que o Jamal. Eu acho que era Parodi e o Davi. Esses dois aí compunham bem o meu time. Ah, que legal. Eu queria saber a visão que você tem. Rafael, e agradecer também. Não, eu que agradeço. E o Botafogo foi uma época da minha vida que virou uma religião aquilo ali. Então, eu tenho muita gratidão, muito apego, muito amor ao Botafogo, porque eu cheguei da Arábia, as pessoas queriam que eu jogasse. Eu falei, vou jogar, não, agora vou seguir minha carreira de técnico adulto. E aí o Botafogo abriu as portas para mim e eu nunca mais parei. Então, eu tenho no Botafogo, assim, apesar de ser trabalhei no Flamengo, trabalhei no Vasco, trabalhei no Fluminense, eu tenho pelo Botafogo uma gratidão, assim, talvez a maior de todas. Sim, o pessoal lá lembra muito de você também, o Figueiró o tempo todo fala, o Arnaldinho que está aí na live também, eu encontro com ele. Pô, o Arnaldinho, quando eu trabalhei lá, o Arnaldinho devia ter 6, 7, 8 anos. Quando eu saí de lá, o Arnaldinho devia estar com uns 14 anos, entendeu? E se tornou um jogador assim acima da média. E o Léo chegou lá dessas coisas, discriminado. Ele chegou de um outro clube porque não deu certo. Não queremos não, na escolinha. E ele entrou no clube e eu falei, inscreve o Léo, que ele vai jogar amanhã, no próximo jogo, aí, porque é grande para burro. A gente tinha pouca demanda, tinha pouco material humano. E aí o Léo, o que eu faço para saltar? Eu tinha o melhor preparador físico do Brasil na época. Era um ex-atleta olímpico, era um treinador de atletismo que eu puxei para o basquete, Geraldo Aloysio Rodrigues. E era decatleta, era salto em altura. Ele, na época, ele pulava 2 metros sem aquecer. Ele botava o pé no aro. O jogador, bota o pé no aro, Geraldo, bota o pé no aro. Era assim. Aí o Léo, o Geraldo, primeiro treino, falou assim, bota a mão no aro, Léo. O Léo não conseguiu botar a mão no aro. Eu falei, Geraldo, eu quero em 6 meses esse cara cravando. Eu sei que em 6 meses ele dava pirueta e cravava de frente, de costas, e era o ídolo da torcida, e foi campeão infanto, juvenil e adulto. E foi uma história, uma lenda no Botafogo. E hoje devolve como técnico também super, assim, está fazendo uma carreira belíssima e sendo técnico do próprio Botafogo. Rafael, obrigado aí pela pergunta, adorei. Que isso, cara. Eu que agradeço o tempo aí, a disponibilidade e também você enriquecer nossa manhã aí. Não sei se é só eu, mas o áudio está baixo, baixou bastante. Ixi, Maria. Vê se melhorou. Vou para um lugar mais fechado aqui. Tá melhor? Para mim tá bom.
Então tá. Melhorou, Michele? Eu não estou escutando, só estou fazendo leitura labial. Ixi. Eu estou ouvindo Tô bem. vendo Vocês o estão Arnaldinho. ouvindo É bem? normal, agora. Davi, eu acho que é com ela. Arnaldinho. É menino ou menina, Arnaldinho? É menino, Biel. É o Ah, Ariel. então você fez 2 meninos. Ah, bacana. E aí, pessoal, mais alguma questão? Vamos interagir com o convidado, deixamos ele em paz, curtir a vida dele, o solzinho dele. O que a gente faz aqui? Eu queria perguntar, Pois não. na hora que você contou um pouco sobre a sua trajetória, Biel, você passou um pouco rápido pelo basquete cearense. Eu queria que você desse um pouco mais de detalhes lá de como que foi a construção, até o ápice, acredito eu que foi a temporada que vocês foram até as quartas de final, né? Que foi um boom lá na cidade, e, enfim, é isso. Esse projeto foi o projeto da minha vida, né? É o amor da minha vida, o Carcará. Eu amo Fortaleza, assim como amo o Rio de Janeiro. Então, você vê que o ponto que chegou o meu amor pelo Ceará. Eu fui dar uma palestra no Ceará e daí o secretário de esportes estava lá e falei, poxa, por que a gente não faz o basquete no NBB? Por que a gente não faz um time aqui? Vou te apresentar o governador. Aí a palestra ficou muito bem falada, me levaram de novo e tal. Aí eu conheci o governador, mas conheci o governador aqui no Rio, no Santos Dumont, o Cid Gomes. Ele falou, pô, Bial, você quer fazer? Você traz um investidor que eu entro com a outra metade. E eu jurei que nunca mais trabalharia com o poder público, depois lá de Joinville. Mas eu falei, beleza. O Renan Delzotto, técnico de vôlei, tinha me chamado para um projeto em Floripa com a CIMED e a Sky, meses antes. E aí, na hora de fechar o projeto, melou o negócio. E aí eu lembrei, aí liguei para o cara da Sky. Falei, pô, tem um negócio aqui interessante, vê se é interessante para a Sky fazer basquete no Ceará. Era tudo que a Sky queria. Estava com uma necessidade lá para fazer para o interior do Ceará os pontos lá da Sky. E foram 9 meses de trabalho, de juntar os links de governo do Ceará e a Sky, e saiu o time. Mas aí, para montar o time, eu tinha todos os outros times formados, eu tinha poucos meses, mas foi um trabalho muito bacana. Começamos a fazer o trabalho de base com o Daniel Russo, fazendo muito social, fazendo visitas a escolas. E já no primeiro ano, a gente não chegou nas quartas de final por um triz. E fomos trabalhando e conquistamos a torcida. E no segundo ano, colocamos 10 mil pessoas no ginásio. E hoje temos centenas, para não dizer mais de 1.000 atletas jogando basquete em escolinhas do Carcará. Temos em Messejana, temos na Praia do Futuro, temos lá na BDR, no Ciclo Militar, temos várias escolinhas e time de base. Até 12 anos já temos equipes. Quer dizer, o basquete floresceu no Ceará, e o Nordeste é uma coisa tão espetacular, e eu fui para lá muito em função de saber que o Sudeste, que é onde eu trabalhei mais tempo, o Sul, que é também muito beneficiado, o Centro-Oeste, por onde eu passei, e outras regiões, são muito mais beneficiadas, até pelas questões climáticas e tal, e o Nordeste tem pessoas incríveis, e o basquete pegou. E o basquete pegou de um jeito que as pessoas amam.
e não morre nunca mais. É o projeto da minha vida. Tive momentos lá como poucas vezes eu tive, de emoção. O Davi deve ter se emocionado e tem como, na carreira dele, talvez o LDB como uma das grandes conquistas dele. A maior conquista da minha carreira foi no LDB. Foi quando a gente conquistou o título, em 2013, Espiga técnico, o Russo assistente técnico, eu era o técnico principal, e nós ganhamos invicto, 28 jogos, 28 vitórias, e ganhando nada mais, nada menos que Cristiano Felice, do Chicago Bulls, jogando pelo Flamengo, Paulinho Chupeta, o técnico, campeoníssimo do primeiro NBB, da primeira LDB. Então, sempre tem que falar de vitória, porque é o que fica marcado, mas mais do que as vitórias, o que me encanta é que o basquete cearense tem uma legião de torcedores. Tem milhões. Fortaleza, 4 milhões de pessoas. Ceará, 8 milhões de pessoas. E nós temos um número desses 8 milhões, um número quase que completo de torcedores e amantes do basquete cearense. Aqui no Rio, em qualquer restaurante que eu chego, tem um garçom cearense. Fala, Bial, como é que tá? Não sei o quê. Na padaria ali perto da casa da minha filha mais nova. Ei, Bial, quando é que vai voltar para o Carcará? Não sei o quê. É algo que caiu no gosto do basquete e o Carcará, o basquete cearense, no gosto do cearense. É uma vitória assim, muito legal na minha vida. Só para dar uma concluída aqui, Davi. Pode falar, pode falar. Tudo que eu fiz na minha vida que deu certo foi através de um sentimento que eu estava totalmente imbuído e possuído totalmente desse sentimento. E aí as coisas deram certo. É o sentimento do amor. E mesmo com os obstáculos, com as dificuldades, com a lenha, com tudo que eu estava imbuído do sentimento do amor. O Botafogo foi campeão em 91, em 20 de dezembro. Nasceu a minha filha dia 26 de janeiro de 81. E eu consegui fazer meu primeiro contrato adulto com 16 anos, o jogador titular. E tudo acontece quando a gente está realmente puro. É isso aí. Bial, sem palavras, viu? Que conversa bacana. Eu não esperava tudo isso. Acho que a gente mergulhou na vida de um exemplo, né, do basquete nacional hoje. É uma honra, assim, obrigado. Sem limites. Davi, momentos. Oi. Posso ter 30 segundos? Pode. Só para falar um tamanho do Bial. Eu Sim. era técnico do Juvenil do Sírio, uma época, fui 5 anos técnico do Juvenil do Sírio. E a gente ganhou vários títulos na época, os times eram maravilhosos, só tinha jogador bom. E eu estou um dia indo para dar o treino, toca meu telefone, Rio de Janeiro. Falei, pô, Rio de Janeiro, quem será, né? Aí atendi o telefone, ô Dinho, tudo bem? Tudo bem, cara. Quem tá falando aqui é Alberto Bial. Bial? Pô, tudo bem, cara. Pô, só tô te ligando para te dar os parabéns. Você tem um time muito bom, seu trabalho é muito bem feito, tal. Porra, imagina se a pessoa já não ganha semana com um negócio desse. Então, só para deixar isso aí, eu tenho o maior prazer hoje. O Bial, quando tem jogo no Palmeiras, lá aqui no Allianz Parque, ele, ô Dinho, será que tem um ingresso aí e tal, para ver o Fluminense? Então, pô, tenho um maior orgulho de ter recebido essa ligação dele aí. Para mim, foi como um troféu. Falou? Beijão, Bial. Ô, Dinho, coisa boa. Esses amigos que a gente vê pouco e lembram da gente, assim, esse sabe tudo de basquete também. Moleque dele tá comigo lá, Biel. É bom de bola, eu vi. Um armador bom, né? Tico. Eu vi ele treinando aqui no Rio, lá onde era, no CDA, lá na Comissão de Esporte da Aeronáutica. Aí falou, esse é filho do Dinho. Aí eu falei, pô, o garoto é bom de bola pra caraca. E o Dinho é muito generoso, muito bacana, conheço também há muitos anos. Aí uma vez eu precisava ver um jogo do Flusão lá no Allianz Parque. Aí ele me deu o ingresso, eu quietinho lá no meio dos palmeirenses. Não, mas é aí, muito bicho, bom.
Ô, Bial, só foi para isso aí, não é para falar da molecada, não, é só para mostrar o seu tamanho, cara. Seu coração é grande Obrigado, demais. Ju. E ver você fora da quadra ali, gritando pra caramba, do lado de fora da quadra, não, fora das linhas da quadra, e dentro dirigindo, gostoso. Não fala isso não, senão o juiz vai me dar técnico. Um beijo, obrigado. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, Davi. Porque é uma profissão que requer muito da gente. É realmente um dia para ser celebrado mesmo, porque é o dia do trabalhador. O técnico de basquete trabalha 24 horas por dia e como eu falei, por toda a vida. Não tem como, não para nunca. Isso aí. 1º de maio, né? Dia presentaço para todos os trabalhadores da área do basquetebol. Acho que não só, né, os técnicos, mas os jogadores e os dirigentes, e principalmente esse exemplo de vida, né? Que eu achei muito bonito, que a gente conseguiu até, né, a família junto, a gente perceber que essas dicotomias que a gente faz, será que tem sentido, né, Bial? Nós somos uma coisa só, uma classe só, né? O Bial meio que foi o primeiro grande nome, digamos assim, que entrou no movimento. Isso fortalece muito a gente, sabe, Bial? Porque é um movimento realmente despretensioso, a fim de fazer pelo outro, né? Então, eu acho que você deu uma aula de Wolves aí para a gente hoje, considerável, com o exemplo, né? Como você fez isso. Você falar é diferente de fazer, e você vive isso até hoje, está aí, né, junto com a gente, estudando, a fim de se aprimorar. Tenho certeza que depois dessa pandemia aí, logo verei você atuando na quadra, que a gente precisa dessa referência, né, que é o Alberto Bial, e que a gente hoje pôde usufruir um pouquinho nesse Dia do Trabalho. Acho que foi um presentaço, pelo menos para mim, foi um presente que eu não esperava, né? Queria agradecer muito a presença e a participação da dona Suzane também. Foi ótimo. Que ela, né, é alguém assim que o criou, né? Então você é fruto de algo muito maior, né? E com certeza, com a sua filha também falando, a gente percebe que essa cadeia não vai parar tão cedo, não é mesmo? Obrigado, Bial. Talvez você quiser dar uma última palavra aí, daquele gritão Wolves para a gente fechar. Posso pedir isso para você? Vai ter que ter. Tinha a Melina e a Alice que poderiam falar também, que é a minha netinha, uma canhotinha que bate um bolão no basquete, e a Melina, mas não falaram, mas estão no meu coração aqui, assistiram. Se ela quiser falar... Elas estão aí querendo falar. Mas o microfone é aberto aí. Cadê a Melina? Se quiser falar, Melina e Alice. O importante do Wolves, mais do que o movimento, é que se cria uma unidade que como eu falei, Melina vai falar? Eu estou tentando ajudar e acho que estou atrapalhando lá a Melina. Espera aí. Conseguiu? A Melina está conseguindo falar? Agora. Foi? Melina? Eu não sei, eu acho que eu tentei ajudar e atrapalhei aqui. Não, é só falar, Melina. Acho que não foi, hein? Não foi. Mas é isso, esse sentido de conexão que impera junto ao Wolves, ele vai nos fazer muito mais fortes, vai fazer dos técnicos do Brasil algo que o basquete brasileiro merece, porque a gente tem que, além de ser formadores de uma cidadania, de uma sociedade melhor, a gente tem que fazer do basquete brasileiro alvo de como a gente joga competição. A gente precisa performar melhor, formar melhores jogadores e, com eles, fazer grandes resultados através desse belo trabalho da Wolves. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá, hein? Viva a vida! Viva Wolves! Wolves! Libera aí, galera! Wolves! Tamo junto, Bial. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Suzane. Obrigado.